Continuemos o nosso louvor, nossas orações ao Senhor, com a leitura de Efésios, capítulo 6. Leiamos juntos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos do Espírito. Esse é o tema principal dessa nossa carta aos Efésios. Glória a Deus. Repita: enchei-vos do Espírito.
Bom, nós estamos no final da carta, meditando nas partes da armadura. As partes da armadura, capítulo 6, do versículo 14 ao 17. Vamos terminar hoje aí as partes da armadura. Nós vimos que no versículo 14 tem duas partes, diga, verdade e justiça. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Vimos também que no versículo 15, nós temos, diga, evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. No versículo 16, diga, fé. Embraçando sempre o escudo da fé. E no versículo 17, que é no qual nós estamos, as duas últimas partes, diga, salvação e palavra. A salvação é o capacete da salvação e a palavra a espada do Espírito. E como essa é a última vez que vamos falar nas partes da armadura, não é porque a palavra de Deus é a espada do Espírito que a palavra de Deus está sendo aqui representada só pela espada do Espírito. Não. A palavra de Deus é todas as partes. Todas as partes representam a palavra de Deus. Olha só. A palavra de Deus não é a verdade? Cingindo-vos com a verdade. A palavra de Deus é a constituição de toda a justiça divina. Quer conhecer a justiça dos homens? Vai estudar direito. Quer conhecer a justiça de Deus? Estude a Bíblia. A Bíblia é a palavra da justiça de Deus. E no livro do profeta Isaías, está escrito que a justiça dos homens é semelhante a trapos sujos de imundícia. Mas a justiça de Deus é infalível. É perfeita. E a justiça de Deus está aqui estabelecida na palavra de Deus. O evangelho da paz é toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é a boa nova da paz. A boa nova da paz do Senhor, a boa nova da reconciliação com Deus, de como estar em paz com Deus, é a palavra de Deus que nos ensina isso. O evangelho da paz. A fé provém da palavra, Romanos 10, 17. A fé vem pela palavra de Deus. É por meio dessa palavra que a fé sobrenatural, salvífica, é colocada em nossos corações. A palavra de Deus, ela é palavra de salvação. E como capacete da salvação, é a palavra que renova a nossa mente e como um capacete protege a nossa mente das mentiras de Satanás, o pai da mentira, e estabelece na nossa mente a verdade eterna que é o Senhor Jesus. Ele é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que começamos a ver a semana passada, é a última simbologia aqui nessa armadura de Deus, né? A palavra de Deus, a espada do Espírito, instrumento tanto de defesa como também de ataque. Começamos a falar na semana passada sobre isso, a espada do Espírito, a palavra de Deus sendo a espada do Espírito, e encerraremos hoje aqui nessa noite. Porque toda essa armadura então se resume na palavra de Deus. Diga, toda a armadura de Deus é a palavra de Deus. Por que toda a armadura de Deus é a palavra de Deus? Porque toda a armadura de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Estar revestidos da armadura de Deus é estar revestidos de Cristo. Por isso Paulo escreveu na carta aos Gálatas: todos vós que fostes batizados em Cristo, de Cristo fostes revestidos. Estar revestidos da armadura de Deus é estar revestidos de Cristo, estar revestidos de todo o poder da sua palavra. A diferença é essa: as pessoas que vão para o inferno, que é a maioria,
elas estão indo para o inferno porque as palavras, as ideias que dominam a vida delas são do pai da mentira, do diabo. Por isso ele é o espírito que atua nessas pessoas, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 2. Essas pessoas estão seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É a palavra maligna de Satanás, as mentiras do diabo, o pai da mentira, que domina sobre essas pessoas. Por isso Jesus deu ao diabo o título de o príncipe deste mundo. Jesus não é o príncipe deste mundo, Jesus é o príncipe da paz. O diabo é o príncipe desse mundo e domina nas mentes das pessoas com a mentira. E por isso o apóstolo João declarou em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro que jaz no maligno é o mundo dos homens sem a verdade, sem a palavra, dominados pela mentira ou pelas mentiras de Satanás, que os está levando para o seu destino de eterna condenação. As pessoas que estão indo para o céu, elas estão debaixo da palavra de Deus. A mentira não terá mais domínio sobre elas, porque suas mentes estão sendo renovadas pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo está imprimindo em nossas mentes a palavra de Deus, para que nós sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. A verdade leva para o céu, a mentira leva para o inferno. A maioria da humanidade segue a mentira e é dominada pela mentira. E essa mentira não está só no mundo. Essas mentiras de Satanás também estão envolvendo a religiosidade humana. Quando os homens transformam o cristianismo em religião, esse cristianismo se torna falso. O verdadeiro cristianismo não é religião. O verdadeiro cristianismo é vida espiritual. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo não é uma religião. Quando os homens transformam em religião, caíram na tentação, decaíram de Cristo, decaíram da graça, e as religiões não são impulsionadas pela verdade. As religiões são impulsionadas pela mentira. E o pior tipo de mentiras, porque são mentiras que vêm da deturpação da verdade, da deturpação da palavra. Heresias criadas a partir de deturpações da Bíblia, como Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 3, pessoas que deturpam a palavra de Deus para a própria perdição deles. Ninguém é salvo crendo em doutrina falsa. Ninguém é salvo crendo em doutrina mentirosa. Ninguém é salvo crendo em heresia. Nós somos salvos crendo na verdade. A palavra de Deus é a verdade, essa verdade é absoluta, essa verdade é imutável, essa verdade é perfeita, essa verdade é infalível. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Todas as partes da armadura é a palavra de Deus, na sua totalidade. Revendo então o nosso último versículo, que é o versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Repitam bem forte. Aleluia. Muito bem.
Começamos a falar na quarta-feira passada sobre a palavra de Deus como a espada do Espírito. E vamos encerrar hoje entendendo o seguinte. Bom, primeiro, a palavra de Deus aqui é comparada a uma espada, porque essa espada ela é cortante e penetrante. E isso nos remete a um outro texto muito importante, que é Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos dar uma olhadinha na sua Bíblia. Não coloquei no slide este versículo, porque todos vocês estariam com a Bíblia aqui. Então, Hebreus 4, 12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia! Este versículo aqui, ele é muito importante para descrever o que a palavra de Deus exatamente faz dentro de nós, dentro de nossas vidas. Para entender isso, nós entramos numa questão que muita gente cria em cima dessa questão muitas confusões. A questão é a seguinte: essa questão divide pensadores, divide teólogos, divide igrejas. É a questão de que o homem é formado de duas partes ou o homem é formado de três partes. As pessoas que acreditam que o homem é formado de duas partes, elas são chamadas de dicotomistas. Eles acreditam na dicotomia, que o homem é formado de duas partes, corpo e alma. Duas partes, corpo e alma. E as pessoas que acreditam que o homem é formado de três partes, são os tricotomistas. E as três partes são espírito, alma e corpo. Não só corpo e alma, mas espírito, alma e corpo. Existe uma grande confusão no meio disso, porque essas pessoas ficam tentando uma provar que a outra estava errada, né? Os que creem, os dicotomistas ficam tentando provar que os tricotomistas estão errados, e os tricotomistas ficam tentando provar que os dicotomistas estão errados. E isso é uma insanidade, falta de conhecimento melhor, de aprofundamento melhor na palavra de Deus. Se aprofundarmos de maneira melhor na palavra de Deus, nós vamos entender que as duas coisas são verdade. As duas coisas são verdade. Em que sentido? Sentido original. Qual é o sentido original? O sentido original é aquele sentido pelo qual Deus criou o homem em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O Pai, o Filho e o Espírito Santo disseram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem criado na sua originalidade, e foram duas pessoas, um casal, Adão e Eva, tá? Adão e Eva foram criados espírito, alma e corpo. O espírito é a imagem de Deus neles. O corpo e a alma foram criados em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Capítulo 1, versículo 26, a imagem e semelhança foram criados como seres espirituais. Gênesis 2, versículo 7, Deus formou o corpo do homem do pó da terra. O pó da terra representa elementos químicos que Deus tinha criado na terra. Então o corpo é criado de elementos da terra, especificamente nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Esses 6 elementos são elementos básicos da criação
não é criação, é formação. Por isso que está escrito em Gênesis 2:7 que Deus formou o corpo do homem do pó da terra, formado do pó da terra. E soprou nas suas narinas. Agora tem que usar a Bíblia em hebraico, porque as Bíblias em português não são fiéis nesse texto de Gênesis 2:7. Deus soprou nas narinas do corpo do homem. O corpo tem nariz, o corpo tem narinas. Deus soprou nas narinas nefesh. Nefesh em hebraico é alma. Não foi sopro de vida, como está escrito em português. Deus soprou nas narinas a alma, nefesh. Jeremias tem um versículo dizendo: todas as almas procedem de Deus. Então, espírito, Gênesis 1:26, a imagem e semelhança. Corpo e alma, Gênesis 2:7. E ali estava então no paraíso, Gênesis capítulo 2, Adão e depois Eva, sua mulher, feita da sua costela, tirada do homem. Isso significa a palavra mulher em hebraico. Ishá é tirada do homem. E como o homem, a mulher era então imagem e semelhança de Deus, espírito, e corpo e alma. Espírito, alma e corpo. O homem foi criado assim. E esse homem criado desse jeito recebeu de Deus uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer dela, no dia em que você comer dela, você morrerá. Adão e Eva desobedeceram e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas espera aí, eles comeram e ficaram vivos. Eles comeram e ficaram vivos. Então Deus mentiu para eles? Porque Deus disse: no dia em que comeres dessa árvore, vocês morrerão. Por que eles comeram e ficaram vivos? Eles morreram espiritualmente. E a partir daí, eles passaram a ser corpo e alma. Eles perderam o espírito. Eles perderam a imagem de Deus. E a partir de Adão e Eva, toda a humanidade vem ao mundo em estado de pecado. E todo homem que vem ao mundo em estado de pecado, como Davi disse no Salmo 51, versículo 5, eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Todos os que são concebidos, gerados e nascidos, são concebidos, gerados e nascidos de maneira dicotômica, corpo e alma, sem espírito. Esse é o que Paulo chamou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, de o homem natural. O homem natural, né, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E como eles não têm espírito, eles só têm corpo e alma, para esse homem natural, as coisas do Espírito de Deus são loucura. A palavra de Deus é loucura, não entra na vida deles, não entra na cabeça deles. Eles não são dominados pelo Espírito de Deus, eles são dominados pela sua própria alma. A alma domina sobre o corpo deles. Eles têm só corpo e alma. Toda pessoa que não é convertida é o homem natural. Ele só tem corpo e alma, e a alma é quem domina. A alma é a sede da mente, das emoções e da vontade. Então ele pensa de maneira errada, porque os critérios do pensamento desse homem não vêm da árvore da vida, que é a palavra de Deus, mas vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva comeram. Por isso a mente desse homem, ela é propensa para a mentira e não para a verdade. E assim, dominado pela mentira na mente, nas emoções e na vontade. Esse é o homem pecador.
não nascido de novo, não é espírito, ele não tem espírito, não é imagem de Deus. O homem pecador não tem a imagem de Deus, ele foi destituído da glória de Deus, ele perdeu a glória de Deus. A glória de Deus que ele perdeu foi a imagem de Deus, o espírito. Ele é só corpo e alma. E o espírito que domina sobre essas pessoas é o diabo. Efésios 2:2. O espírito domina em todo pecador. O espírito de Satanás, o espírito do diabo, o espírito do mal, domina sobre a vida de todos os dicotômicos, de todos aqueles que só têm corpo e alma. O que acontece no ato de uma conversão? No ato de uma conversão, acontece o que foi profetizado no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. No ato de uma conversão, Deus dá ao pecador que está sendo convertido, tá? Você vai achar isso em Ezequiel 36. Deus dá a ele um espírito novo, e espírito com letra minúscula. Um espírito novo, não é ainda o Espírito Santo. Deus dá a ele um espírito novo, para que esse pecador, que até agora, ele era, até o dia da sua conversão, ele era corpo e alma, agora ele seja transformado em corpo, alma e espírito. Deus dá a ele um espírito novo. Ele passa agora a ser tricotômico. Ele passa a ser agora espírito, alma e corpo, e não apenas corpo e alma. O convertido tem espírito, alma e corpo. E juntamente com esse espírito, Deus também coloca dentro deles, com letra maiúscula, o Espírito Santo, o seu Espírito. E a partir daí, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele não testifica com a nossa alma, nem com o nosso corpo. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, a pessoa que não é convertida só tem corpo e alma. E isso tudo aqui para elas é loucura e não entendem. A pessoa convertida, ela é espírito, alma e corpo, e ainda a habitação viva do Espírito Santo de Deus, que dentro dela testifica com o seu espírito que é filho de Deus. Aleluia. Muito bem, eu resumi isso aqui para vocês, tá? Isso aqui eu tinha que levar vocês para um retiro e ficar falando 3 dias direto sobre isso para entender melhor. Eu dei uma resumida para vocês, tá? Para entender o seguinte, que tem um porém. Tem um porém. O pecador convertido, ele vem de uma vida onde ele não era convertido. E na vida onde ele não era convertido, a sua própria alma, que é o seu próprio eu, que é o que a Bíblia chama de coração desesperadamente corrupto, que a Bíblia chama também de carne. As obras da carne são as obras da alma. Jesus disse: vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é a alma, tá? Na Bíblia, carne é alma, coração é alma. A alma da pessoa convertida é uma alma que estava acostumada a estar no controle, acostumada a estar no domínio. Quando a pessoa é convertida, ela ganha um espírito novo. Para quê? Para que de agora em diante não seja mais um homem natural, e seja um homem espiritual. O homem natural é dominado pela alma, o homem espiritual é dominado pelo espírito. Por isso o homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém, porque ele tem a mente de Cristo. A mente de Cristo é a palavra de Deus na mente dele.
O homem espiritual pensa como Cristo, de acordo com a palavra de Deus. Só que Jesus falou para homens espirituais: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Qual é a tentação? É da alma que estava acostumada a dominar, querer também dominar sobre esse espírito que você recebeu. E aí dentro de nós, somente dentro do homem espiritual, acontece uma luta, uma guerra espiritual, que Paulo descreveu em Gálatas capítulo 5. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, porque eles são contrários. Cada um quer dominar. A alma é a carne querendo dominar sobre o espírito. O espírito é a nova natureza de Cristo que nós recebemos na conversão, e nós temos a responsabilidade espiritual de fazer com que esse espírito, a nova natureza de Cristo em nós, domine sobre a carne e não deixe a carne dominar sobre o espírito. A maioria esmagadora das pessoas que se chamam crentes, evangélicas, protestantes, a maioria vai para o inferno. Sabe por quê? Porque elas permitem que a carne domine sobre o espírito. E se tornam, como Paulo falou aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, não homens espirituais, mas homens carnais, criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber e não alimento sólido, que não podiais suportar, e ainda agora não podeis, porque ainda sois carnais. Se há ciúmes, invejas, contendas, partidos entre vós, não é porque sois carnais e pensais de um modo completamente humano? Isso está em 1 Coríntios capítulo 3. Esses crentes fracos, crentes que tinham tudo para ser homens espirituais, mas permanecem carnais, o que vai acontecer? Eles todos vão cair em apostasia e vão voltar a morrer espiritualmente. O Espírito Santo sairá deles, eles voltarão a ser somente corpo e alma, e não terá mais salvação para eles. Quer entender melhor disso? Venha sábado na congregação. Sábado na congregação eu vou falar o que é apostasia. É o pecado sem perdão cometido por crentes que foram salvos, mas perdem a salvação. E perdem a salvação porque, ao invés de se deixarem dominar pelo Espírito, deixam a carne vencer, deixam a carne sobrepujar, deixam a própria alma continuar na direção e oprimindo a sua vida espiritual. E esses crentes têm uma vida espiritual pobre, fraca, decaída, paupérrima. Eles não são mais que vencedores, são mais que fracassados. O homem espiritual é aquele que, uma vez convertido, não deixa mais a sua alma dominar, não deixa mais a sua carne dominar. O homem espiritual trata a sua alma na cruz. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A cruz é para isso, para crucificar a alma, dominar a sua alma, porque se você não dominar a sua alma, ela vai dominar sobre você e levar você de volta para a condenação. O homem espiritual tem que dominar a sua alma pelo Espírito. E qual o instrumento que ele usa para isso? Salmo 1:2. Meditando na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Agora olha o que ela faz. Hebreus 4:12. Tudo isso eu falei para explicar o Hebreus 4:12.
A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito. Dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ok? Quando eu falo essa palavra, né? Luciano, dá uma olhadinha na câmera aí, tá? Eu vou pegar aqui como exemplo 2 pessoas, 2 voluntários aqui, tá? Vou pegar a Jéssica e a Michele, estão aqui na minha frente, pertinho, né? Jéssica e Michele aqui. Para quem está longe aí, Luciano, você dá um jeito de mostrar na câmera. Pode ficar aqui embaixo, aqui, ok? Fica de lado assim, e você fica de costas para Michele, Jéssica, tá bom? Vamos dizer assim então. Eu represento, tá, a palavra de Deus. Falta uma pessoa, tem que ser 3 aqui. Tem que ser 3. Vem cá, Sandrinha, fica aqui atrás da Michele. Chega mais para cá um pouquinho. Tem que ser 3 pessoas. Ok? É um teatrinho aqui, tá? Que nós estamos fazendo, só para você entender isso melhor. Aqui, Sandrinha, fica aqui atrás. Bom? Elas 3 estão representando um crente, uma pessoa convertida. A Jéssica é o corpo, a Michele é a alma e a Sandra é o espírito, tá bom? Essa pessoa, quando ela não era convertida, tinha só o corpo e a alma. Mas agora que ela é convertida, ela tem corpo, alma e espírito. Antes dela ser convertida, põe as 2 mãos no ombro dela aqui, quem dominava sobre esse corpo era a alma. Quem dominava sobre esse corpo era a alma. Mas agora que ela foi convertida, ela recebeu um espírito. Ela recebeu um espírito para quê? O espírito domine sobre a alma e a alma manifeste no corpo o que vem do espírito. E o que vem do espírito é a palavra de Deus, tá? É a palavra de Deus. Mas a alma é teimosa. A alma, ela quer voltar a dominar sobre a pessoa como dominava antes da conversão. E aí esse crente convertido usa a palavra para quê? Para dividir bem a função da alma e a função do espírito. Isso significa dividir alma e espírito. A palavra de Deus vem dividindo a alma e o espírito, mostrando para a alma que a função dela não é mais dominar, que ela tem que ser dominada pelo espírito. Se você não fizer isso, a sua alma é teimosa e ela vai ficar dominando sobre você. É assim que a palavra de Deus vem dividindo alma e espírito. Significa, olha, eu vim trazer a divisão para vocês. Cada uma tem a sua função, tá? Cada uma tem a sua função. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, alma, a sua função não é mais dominar. A sua função é ser guiada pelo Espírito para que essa pessoa viva de acordo com o Espírito. E não mais de acordo com você. Por isso essa alma que tem uma mente, a palavra de Deus vem agora renovar essa mente para que essa alma não fique mais pensando como pensava antigamente e pense agora como Cristo pense, e a palavra de Deus, por meio do Espírito, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, vem trazendo cada pensamento dessa alma cativo à obediência de Cristo Jesus, e essa obediência vai ser manifestada lá fora, na conduta dessa pessoa. Deu para entender com esse teatrinho? Amém? Vamos aplaudir as irmãs que vieram aqui. Corpo, alma e espírito. Aleluia. Glória a Deus. É assim que nós entendemos aqui o Hebreus 4:12. Qual é a sua luta espiritual? A sua luta espiritual é pela sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se a sua alma dominar sobre você, você vai desviar. Eu já conheci muitos desviados.
Já conheci gente que ouviu muita palavra, até aqui da nossa congregação, e hoje, entendeu, estão desviados. Por quê? Renegaram a vida espiritual em prol de uma vida carnal. Renegaram a vida espiritual em prol dos prazeres carnais, em prol da carne. A carne te leva para o mundo, o Espírito te leva para Deus. Romanos 8, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo dominado pela alma, então vivereis. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, habita em vós, para que possa dar vida aos vossos corpos mortais. Você lê tudo isso em Romanos capítulo 8. Romanos 8 é um tratado de vida espiritual, que é uma resposta ao problema que Paulo colocou no Romanos 7. Eu sou um homem convertido, mas o pecado habita em mim. O pecado habita em mim. O pecado quer me dominar. Eu tento fazer o bem, de repente eu faço o mal, porque o pecado está me dominando. A minha alma está me dominando. Eu não posso permitir isso. A solução para o problema que Paulo colocou em Romanos 7, ele desenvolveu essa solução em Romanos 8. É por meio da vida espiritual que nós vencemos a carne, e isso é uma luta que dura toda a nossa vida. Hebreus 12, 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Até a morte, nós temos que lutar contra o pecado. A nossa maior luta não é contra Satanás, nem contra os demônios. Essa luta é fácil. A luta difícil é a luta contra o nosso ego, o nosso eu, os desejos da carne, as inclinações da carne, as más tendências, as tendências mundanistas que existem dentro de nós, as tendências idolátricas que existem dentro de nós, as tendências aos prazeres do mundo que ainda estão dentro de nós. Isso tem que ser crucificado. Crucificado. E estando crucificado não está morto. A cruz não é para mortos, a cruz é para vivos. Enquanto Jesus estava vivo, ele estava preso na cruz. Assim que ele morreu, tiraram o corpo dele da cruz. A cruz não é para mortos, a cruz é para vivos. A sua alma está viva e a sua alma quer te levar para o inferno. Prega ela na cruz. E a cruz na qual você tem que pregar a sua alma é a cruz da obediência à palavra de Deus. Jesus foi pregado numa cruz de madeira, porque foi o corpo dele que foi pregado na cruz. A nossa alma é pregada numa cruz virtual, numa cruz invisível, numa cruz imaterial. É a cruz da obediência. Eu obedeço a Deus, porque se eu fizer a vontade da carne, eu estou desobedecendo a Deus. E a desobediência é pecado. E o salário do pecado sempre será a morte e não a vida. Obedecer a Deus. A nossa responsabilidade pessoal diante da obra da salvação, que é o principal tema discorrido por Paulo nessa epístola aos Efésios, a nossa responsabilidade é de nos tornar obedientes a Deus. Diferentes, radicalmente diferentes aos filhos da desobediência. Nos tornar em tudo, de acordo com a palavra, obedientes a Deus. E a sua alma, a sua carne, o seu ego vai ficar o tempo todo tentando se levantar contra essa obediência, tentando te levar para a desobediência, e você tem que ser radical consigo mesmo. Muitas vezes nós caímos na tentação de ser radicais com os outros e molenga conosco mesmos. Não, é para ser radical consigo mesmo. Foi o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9. Eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão,
para que depois de eu ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, no final do capítulo 9, Paulo disse isso. Ele está dizendo, eu sou radical comigo mesmo. Por isso ele diz em Gálatas 2, 19 e 20, eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E essa doutrina da autocrucificação, ele repete de novo em Gálatas 5:24, que eu já disse para vocês, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne. É fácil saber quem é de Cristo e quem não é. Quem não é de Cristo está aí na carne. Quem é de Cristo está crucificando a carne, não vive mais segundo a carne. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E quando Paulo chega em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele fala de novo da cruz. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Essa é a vida cristã. Essa é a cruz que Jesus disse em Mateus 16, 24. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz é para crucificar a sua carne. Enquanto você estiver vivo, até o último segundo de sua vida, até que você possa dizer como Jesus disse na cruz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, até o último instante, a tua carne vai tentar te enganar, a tua alma vai querer dominar, a tua alma vai querer te desviar de Cristo, e a tua responsabilidade é dizer para ela, não! Permaneça na cruz, porque eu vou obedecer ao meu Senhor. Por isso Jesus é o nosso modelo de quem é obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. É assim que a nossa santificação se completará, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, portanto, é a obra que a palavra de Deus opera em nossas vidas. Por isso Jesus orou por nós em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É essa palavra que renova a nossa mente. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4, 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo porque a maioria dos crentes vai para o inferno? Porque eles foram convertidos, mas não se santificam. E não se santificando, viram crentes carnais, e virando crentes carnais, voltam a morrer espiritualmente, e aí é que acontece a perda da salvação. Os verdadeiros eleitos de Deus, os poucos escolhidos, nunca perdem salvação, porque eles perseveram até o fim na sua santificação. E só para aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Por isso a espada do Espírito é um instrumento de morte, para levar o seu ego a morrer. Você tem que morrer para Jesus viver em você. Se você chegar nas portas do céu e o Pai olhar para você e ver você e não Jesus, você no céu não entra. Mas se o Pai olhar para você e ao invés de ver você, ele ver Jesus formado em você, ele vai dizer, você é o meu filho, essa é a tua casa. Isso é ser cristão, é ser transformados na imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Romanos 8, 29 e 30.